Desejando um bom dia a todos que estão presentes e que nos acompanham através da rede da internet, fazendo a verificação do quórum, constatando a presença da nova procuradora, dou aberta a presente sessão, colocando em discussão o ato da sessão anterior. Não havendo que queira discutir, coloco em votação, aprovada a unanimidade. A palavra está facultada para comunicados e requerimentos. De minha relatoria, eu quero retirar de pauta o processo do item 2, do item 3, relativo àquela discussão que houve ontem sobre a questão de câmaras de vereadores, a remuneração dos vereadores tem que ser esclarecida. Só esses mesmo. São dois. O item 2 e 3. Então, vamos dar início à pauta de julgamento com as inversões de pauta. A primeira é do item 57, processo 6760/16, Câmara Municipal de Cabedelo, conselheiro Antônio Gomes Vieira Filho, a quem passa a palavra. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutora procuradora, demais presentes, desejando um bom dia de trabalho a todos. Processo muito simples, é um recurso do ex-gestor município de Cabedelo, solicitando Lucas Santino da Silva, solicitando a exclusão da multa que lhe for aplicada em razão da decisão desta Corte, a qual deve ser o terceiro 2182/2017, que considerou irregular o procedimento licitatório naquela Câmara Municipal de Cabedelo e aplicou multa no valor de R$3.000 a esse gestor, que por meio de recurso comprovou que de fato não foi o responsável final pelo certame. O órgão ministerial funcionou nos autos através da procuradora Isabela Barbosa Maria Falcão, que opinou preliminarmente pelo conhecimento do recurso e reconsideração e no mérito pelo seu provimento, de modo a reformar o acórdão 954/2019 para fim de exclusão da multa aplicada ao recorrente, mantendo-se os demais termos da decisão impugnada. Relatório, senhor presidente. Consulte se há interessado. Não havendo interessado, passa a palavra ao doutor procurador. Senhor presidente, com a palavra, pela ordem, eu represento a vereadora Geusa. Acho que há um pequeno equívoco, não é o vereador Lucas Santino, mas a vereadora Geusa recorrente. Não entendi. A vereadora Geusa é que é a recorrente, e não o senhor Lucas Santino. É só para fazer essa correção em nome da defesa da recorrente. Pois não, mas realmente. Agora o responsável foi o senhor Lucas Santino. Isso. Pois não. E a multa tem sido aplicada à vereadora Geusa. Pois não. Você quer fazer uso da palavra? Só para fazer esse registro, já que o relator acompanha o Ministério Público, pelo que eu entendi, pela exclusão da multa, eu me abstenho de fazer a sustentação, mas pedindo só essa correção que é da vereadora Geusa, a exclusão da multa. Pois não. Com a palavra, doutora procuradora. Bom dia a todos. Ratifico o parecer constante dos autos. A palavra está facultada com o relator para o voto. Voto acompanhando o parecer ministerial, no sentido de excluir a imputação de débito feita à senhora Geusa de Cássia Ribeiro Dornelas, no valor de R$3.000, mantidos os demais termos do acordo recorrido. Então é conhecimento e provimento parcial? Provavelmente para a exclusão da multa. Parcial, perfeito. Conselheiro Fatúrio, com o relator, aprovado a unanimidade. O item seguinte é o item 4, também de relatoria do conselheiro Antônio Gomes, Câmara Municipal de Monteiro, processo 6443/21. Senhor presidente, senhores conselheiros, procedimento de respeito à apreciação das contas da Câmara Municipal de Monteiro, exercício 2020, gestão do senhor Ricardo Jorge de Almeida Menezes. Ao final do feito, esta Corte votou pela irregularidade das contas do presidente da Câmara, imputação de débito, aplicação de multa.
No presente momento, a auditoria manifesta sobre o excesso de remuneração que constava dos autos e que foi objeto do recurso do interessado, e por esta razão, em razão dos valores percebidos estarem dentro do que foi aprovado pela resolução que disciplinou a matéria, há exemplo do que já aconteceu em outras prestações de contas, isso não deve ser motivo de reprovação de ponto, no caso de julgamento contrário. Quanto às demais falhas, a Câmara também tem entendido como releváveis. Então, opinou o órgão técnico para que, considerando as decisões anteriores desta Câmara, proceda da mesma forma. De posse dos autos, a procuradora Elvira Samara Pedro Oliveira, primeiro de cota, ratificou os termos do parecer original, que sugeriu a irregularidade das contas do senhor Ricardo Jorge Almeida Menezes. É um relatório, senhor. Consulta se é interessado? Sim, presidente. Pois não, você tem 15 minutos para as suas alegações. Para solicitar. Antecipo ao senhor advogado que vou manter o entendimento desta Corte em relação a processos semelhantes. Senhor presidente, diante do adiantado do voto, a defesa renuncia a palavra, desejando a todos um bom dia de trabalho e um bom carnaval. Muito bem, a presidência agradece e passa a palavra ao doutor procurador. Os autos. A palavra está facultada com o relator para o voto. Como antecipei, senhor presidente, acompanhando o posicionamento desta Corte e os precedentes desta Corte, processos que indica de várias citações, acordam AC1 194/2021, acordo 4.503 de 2021 da Grande Segunda Câmara, todas elas recomendando a renovação das falhas e a regularidade com ressalvas dos atos de gestão praticados pela mesa diretora da Câmara Municipal de Monteiro, exercício 2020, com recomendações. É o voto. Conselho Fator, também acompanha o relator, aprovado a unanimidade. O item seguinte é o item 7, processo 3614/22, Câmara Municipal de Natuba, a cargo do conselheiro substituto Renato Sérgio, a quem passa a palavra. Bom dia a todos. O processo anunciado, 3614/2022, analisa as contas de gestão da presidente da Câmara Municipal de Natuba, a senhora Josinalda Guerra Lins Silva, exercício 2021. A unidade técnica instruiu o feito e, ao final, segundo o entendimento técnico, duas irregularidades remanesciam: recebimento de remunerações pelos edis em desconformidade com o estabelecido na Constituição Federal e carência de escrituração de contribuições previdenciárias do empregador devido ao INSS no valor de R$ 10.112,94. Após defesa, a unidade técnica afastou a EVA pertinente à ausência de empenhamento de parte das obrigações patronais, mas manteve sem alterações os recebimentos indevidos de valores remuneratórios. O Ministério Público, ao se manifestar sobre a matéria, pugnou pela regularidade das contas da senhora Josinalda Guerra Lins Silva, na condição de gestora da Câmara Municipal, no exercício 2021, declaração de entendimento aos preceitos da gestão fiscal responsável, envio de recomendações diversas. É o relatório, senhor presidente, informo que vou seguir exatamente o parecer do Ministério Público. Pois não. Consulte-se a defesa. Sim, presidente. Você tem 15 minutos, só se ficar previsto em ato e levar em consideração a informação do relator quanto ao entendimento dele. Caio de Oliveira Cavalcante, OAB 14199. Não sei se tem outro advogado presente na tribuna. Tem um advogado presente aqui. É sobre o mesmo processo, senhor presidente. Pelo menos até ontem a procuração nos autos era minha. Então não sei se é sobre o mesmo processo. Prestação de contas anuais relativa a 2021 da Câmara Municipal de Natuba. Isso. Interessado, Josinalva Guerra Silva, responsável, e o advogado é o doutor Caio de Oliveira Cavalcante. O ilustre contador não foi nem chamado. Eu me inscrevi e fui
confirmado pela Secretaria. Mas não tem problema não, já que o advogado usou da palavra, agradecer a presença e o voto de Vossas Excelências sobre estas contas. Pois não, agradecemos a participação de Vossa Excelência e pergunta ao Dr. Caio se quer fazer uso da palavra. Rapidamente, senhor presidente, só para cumprimentar Vossa Excelência, o conselheiro Fábio Nogueira, doutor Antônio Gomes, doutor Renato, representante do Ministério Público. Cumprimentar também meu colega contador, que não tinha percebido quem era, estava de costas aqui para mim. E cumprimentar especialmente Vossa Excelência, senhor presidente, eu não tinha tido a oportunidade ainda. PPN na frente dessa casa, é a primeira vez que uso da tribuna, Vossa Excelência presente, marcada sempre por austeridade e inovação. Vossa Excelência, mais uma vez, merece todos os aplausos. Passo isso em nome dos advogados na condição de presidente da Comissão Nacional dos Advogados Municipais da OAB. Deixar esse voto de aplauso aqui para Vossa Excelência. E diante do voto já antecipado por doutor Renato, a defesa, quanto ao mérito precisando da palavra, fica aqui à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigado, Vossa Excelência. Agradecendo a Vossa Excelência, tanto pela participação quanto pelas palavras, passo a palavra à doutora Procuradora. Vossa Excelência me permitiria? Pois não. Está presente aqui a gestora da Câmara. Ela chegou agora, a senhora Josinalva. Bom dia, pois não. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a Deus por estar aqui nesse momento, participando. Agradecer aos senhores, né, por a aprovação aí das minhas contas. E muito obrigada e que Deus continue nos abençoando. Muito obrigada. A presidência agradece a participação de Vossa Excelência e passa a palavra ao doutor Procurador. Mais uma vez, ratifico o parecer constante dos autos. A palavra está facultada com o relator para o voto. Exatamente nesse sentido, senhor presidente, pela regularidade das contas, informando que elas podem ser reabertas, caso surjam fatos novos, e fazer recomendações. É a proposta, presidente. Pois não, submeta à Câmara, aprovada a unanimidade. A próxima versão de pauta é do item 5, processo 70/1721, Instituto de Previdência do Município Solidário, a cargo do conselheiro Antônio Gomes. Você já fica anunciado também o processo do item 23, 170422 e o 58, 3152, sendo do Instituto de Previdência Solidário, Prefeitura Municipal João Pessoa e Câmara Municipal de São José de Pessoa. Senhor presidente, senhor conselheiro, doutor procurador, estimado presidente, processo 7017/2021, cuida das contas anuais de questão do 2019 do Instituto de Previdência do Município de Soledade, de responsabilidade do senhor Milton Moreira Raimundo. O constatou a regularidade da abertura e utilização dos recursos orçamentários, por um pouco superado a financeira do Instituto nesse exercício, encontrou diversas falhas, todas as carteiras formais, enquanto a gestão daquele regime previdenciário, o que sugere a adoção de recomendações. Parecer ministerial do procurador Brás Pedro Macambelo, número 2557/2022, fez considerações e recomendações e, ao final, opinou pela regularidade corretal a aplicação de multa ao gestor com as recomendações feitas pelo órgão auditor. É o relatório. Consulta-se a defesa presente. Sim, presidente. Sou Milton Moreira Raimundo, ex-presidente do Instituto Solidário. Eu gostaria que tivesse só uma atenção e consideração quanto à questão da multa, porque os índices que fala, que foi mencionado pelo Ministério Público e a autoria, comenta sobre o Comprev, que é a correção previdenciária, e aí uma coisa que chamou a atenção foi a evolução do Comprev, que até então era uma grande dificuldade da gente conseguir, e graças ao processo que a gente começou lá no período que eu era presidente e continuando como presidente atual, no primeiro ano já da gestão atual, que já não estava comigo pessoal, após, no mês de fevereiro, a gente conseguiu o primeiro recurso, e hoje a gente já consegue, até verificado no site online, o valor acima de R$ 4 milhões, e isso
sim, graças ao trabalho que a gente fez anteriormente. Foi informado também a questão do instrumento legal com o gestor financeiro do Instituto, das aplicações. E aí eu verifiquei o seguinte, que foi erro meu quando eu encaminhei a portaria, em vez de encaminhar para o processo 7017, eu mandei para o 7217, que por coincidência era da Prefeitura de Soledade, mas foi encaminhado, eu penso que seja reconsiderado. Quanto ao não funcionamento do Conselho e do Comitê de Investimento, foi constatado no relatório 11 reuniões durante o ano, e essas reuniões complementaram todo o período. E lembrando que a gente teve o problema do Covid-19 e tinha o decreto de não participação, houve reuniões virtuais, completando todo o período. Quanto à contratação de contador e advogado, aí eu peço encarecidamente que observe os precedentes dessa casa e também a isonomia com a Câmara de Souza, a Câmara Municipal de Souza, no processo 00539-2022, que foi tido como regular. E também o último ponto seria quanto ao CRP, que graças a Deus não recebeu nenhum prejuízo no município. A gente tem um CRP judicial e estamos buscando, e infelizmente também devido ao Covid-19 não conseguiu fechar todos os processos necessários, mas a gestão atual também está buscando conseguir contornar esses fatos. E lembrando que foi em 2020, né? E são meus pedidos e a consideração para que não haja a multa solicitada. Pois não. Agradecendo a participação de Vossa Senhoria, passa a palavra do procurador. A palavra está facultada com o relator para o voto. Senhor presidente, senhores senhores, acompanho todo o parecer ministerial pela regularidade com ressalvas. No entanto, deixe de aplicar a multa em razão das providências já encaminhadas pelo gestor do Instituto. É o voto. Conselho Fatúrio. Também acompanha o relator e há de se registrar que esse Instituto de Residência está com uma reserva já de 20,2 milhões, o que daria para pagar 4 anos de aposentadoria, e todos os recursos estão investidos em bancos oficiais, Caixa Econômica do Brasil. Só desculpa, a gente já ultrapassa 26 milhões, né? Só para atualizar. Muito obrigado. Tudo bem. Antes de prosseguir, tem uma notícia triste aqui, mas incumbe nesse momento, nós temos que noticiar. Mas acabamos de receber a notícia que nossa colega, funcionária do Tribunal Marineide, veio a óbito agora há pouco. Ela vinha enferma, ela vinha enferma há algum tempo. Enfermeira. Em São Paulo. Enfermeira. Aquela loirinha. Existe aqui pela Câmara o voto de pesar, servindo a toda a família, e realmente um momento de muita tristeza. Ela vinha lutando por uma enfermidade e veio a falecer hoje pela manhã. O processo seguinte, Vossa Excelência tem a palavra para ter mais processo. Conselheiro Antônio Moura. O item 23, senhor presidente, é o processo 1704 de 2020. Desculpa, presidente, desculpa. Então concluído já, né? Já concluiu pela regularidade. Muito obrigado. Tenham um bom dia e bom carnaval a todos. Recomendação. Inspeção especial de acompanhamento de gestão, formulada a partir de denúncia feita contra atos, possíveis atos irregulares cometidos no âmbito da Prefeitura Municipal de João Pessoa, Secretaria de Educação. As recomendações feitas pelo órgão técnico dão conta de que, de fato, há providências a serem tomadas por aquele órgão, com recomendação expressa ao senhor prefeito municipal para que as providencie. Assim também se manifestou o doutor procurador Luciano Andrade Farias, parecer 2599/2022, que teceu considerações sobre as falhas apontadas a partir da denúncia, convertida em inspeção especial, e fez recomendações. É o relatório, senhor. Consulta-se a defesa presente. Não havendo interessado, passa a palavra à doutora procuradora. Seu pronunciamento já é zerado nos autos. A palavra está facultada. Devolvo ao relator para o voto. A recomendação, senhor presidente, senhor conselheiro, expressa ao senhor prefeito é que trata de encaminhar
Igreja Câmara Municipal João Pessoa, regulamentação da Lei Municipal 13.775 de 2019, com a devida celeridade, que regulamenta os dispositivos do funcionamento regular da Secretaria de Educação e Cultura do município. Assim, voto pelo conhecimento da presente denúncia, considerada parcialmente procedente, com as recomendações feitas pelo órgão técnico, pelo parecer ministerial constante dos autos, e determine o envio da presente decisão ao processo de acompanhamento e gestão do exercício 2023 do município de João Pessoa. É o voto. A denúncia é procedente. Procedente e recomendações. Está feita a recomendação. O Conselho Fábio também acompanha o relator, aprovado a unanimidade. E agora vamos até o item 58. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhor procurador e mais presentes, o processo 3.152 de 2022 examinou as contas, examina as contas da Câmara Municipal de São José de Princesa, exercício 2020. Na análise preliminar pelo órgão técnico, recomendou o julgamento irregular da prestação de contas, em razão da não comprovação de despesas de R$ 4.419, consideradas não comprovadas, assinando prazo de 60 dias para a devolução ao erário. Senhor presidente, senhores conselheiros, essa possível despesa não comprovada referência a combustíveis. Para quem conhece o município de São José de Princesa, que fica depois de Princesa Isabel, já dentro de Pernambuco, essas despesas são irrelevantes. O total do orçamento foi de R$ 643.514. Essas despesas são plenamente compatíveis com a distância e a necessidade de deslocamento daquela municipalidade. Então, tratando-se de recurso de reconsideração, houve a oitiva do órgão ministerial, pelo procurador Braço de Belo no Camelo, para ser 2.558 de 2022, que ressaltou os argumentos analisados pelo órgão auditor, no entanto, entendeu que a decisão original deve permanecer com relação à falha, a única falha que recomendou a irregularidade das contas. Conhecimento e não provimento. É o relatório, senhor. Você tem 15 minutos e só se identificar para redestinado. O conselheiro pode adiantar. Já me antecipei, inclusive. Eu disse pelos argumentos Vai que dar eu provimento. vou dar provimento, votar pelo provimento e modificar a decisão. Pois não. Senhor presidente, Roberto Lacerda, OABPB 9450. Excelentíssimo senhor presidente, senhores conselheiros, doutora procuradora, senhoras e senhores presentes nessa sessão. Eu só gostaria apenas de fazer uma correção aqui junto ao eminente conselheiro relator. O processo da Câmara de São José de Princesa, que trata aqui esse recurso de reconsideração, o que foi apontado pela auditoria é uma despesa não comprovada, que ficou comprovado pelo Banco do Brasil, que são referentes às consignações retidas dos salários dos vereadores no exercício 2020. Foi quitada, essa foi quitada. Isso? Sim, no conjunto dos autos que houve a quitação. Sim, exatamente. Então era só para confirmar que a auditoria alegou a não comprovação, um valor de R$ 4.620, e esses valores foram retidos da folha de pagamento, estão contabilizados, e a Câmara Municipal, na época, em 2019, e 2020 e 2021, ela devolveu os recursos para conta da Prefeitura antes de fazer o pagamento ao Banco do Brasil, o que ficou comprovado agora através da documentação. Por essa razão, a Defesa Pública, pelo conhecimento e provimento integral desse recurso, para que seja julgado regular a prestação de contas, com a devida exclusão da multa aplicada inicialmente em função do saneamento da única falha existente no processo. Muito obrigado. Agradeço a participação de Vossa Excelência e passa a palavra à doutora procuradora. Mantenho o parecer escrito. A palavra está facultada com o relator para o voto.
Senhor presidente, em relação a essa falha a que se referiu o Carlzinho, de fato, houve a quitação do possível excesso de remuneração apontado pelo órgão auditor e aquela irregularidade quanto às despesas não comprovadas, de fato, elas foram consideradas regulares após o recurso de reconsideração e pelos argumentos que eu trouxe nesta ocasião, e além de corroborar o entendimento também, a informação de que houve uma devolução de recursos da Câmara para a Prefeitura no exercício 2020 de R$ 29.552. Na verdade, a Câmara, portanto, economizou recursos e os devolveu à Prefeitura Municipal de São José de Princesa. Por essas razões, voto pelo conhecimento e reconsideração, concedendo provimento total para fim de modificar a decisão original, julgar regular a prestação de conta do senhor Sandro Júnior de Moraes, presidente da Câmara Municipal de Princesa, São José de Princesa, exercício 2020, sem putação de débito e arquivamento dos autos. É o voto. Conselheiro Fábio Túlio. A sugestão de imputação considerada em função. São empréstimos consignados, né? Mas foram quitados do exercício logo em seguida, dentro daquele período de 90 dias do exercício 2020. Exercício subsequente. Não há importância a devolver. Bom, relator. Também o relator aprovado a unanimidade e prosseguir na inversão de pauta, vamos o item 3. Senhor presidente, por gentileza, só para confirmar, a multa foi excluída, né? Excluída. Muito obrigado, conselheiro. Parecer favorável. Vai ser reformulado o acordo, parecer favorável. O item 3 de minha relatoria, eu retirei de pauta, daquela dúvida que está existindo sobre a questão da remuneração dos vereadores. O processo do item 8 é o 4158, Câmara Municipal de Areia, a cargo do conselheiro Renato Sérgio. Além da Câmara, são as contas do presidente da Câmara Municipal de Uiraúna durante o exercício financeiro de 2016. É um processo bastante antigo, que houve instrução, a instrução foi longa, e ao final dessa instrução, toda essa instrução, ficaram remanescentes as seguintes irregularidades: desequilíbrio entre as transferências financeiras recebidas e as despesas orçamentárias realizadas, R$ 67.835,49. Gasto do Poder Legislativo em percentual um pouco acima do limite estabelecido na Constituição Federal. Conselheiro Renato, só uma dúvida. Vossa Excelência se referiu à Câmara Municipal de Areia. O Iraúna é o item 6. Se não entendi mal, é o 8. Quanto é isso aqui? Pode um pouquinho maior essa letra aqui. Eu peço desculpa, porque na verdade o assessor ele sempre coloca na ordem que vai ser julgado, mesmo com as inversões. Bom, o do item 8, como apregoado, são as contas do presidente da Câmara Municipal de Areia, senhor Ivano Cassiano dos Santos, exercício é 2021. E ao final do relatório, a unidade técnica aponta como irregularidades: inobservância dos pareceres normativos número 16 de 2017, contratações de assessoria jurídica e contábil, que merecem restrições. E o Ministério Público pugnou pela irregularidade das contas do chefe do Poder Legislativo do município de Areia, exercício 2021, senhor Ivano Cassiano dos Santos, aplicação de multa, ordenador de despesas e envio de recomendações. Eu antecipo, senhor presidente, que proponho que o tribunal, vou propor que o tribunal
julgue irregulares com ressalvas às contas, informando que elas podem ser reabertas, mas enviando recomendações sem multa. Pois não. Consulta se a defesa presente. Não havendo interessado, passa a palavra à doutora procuradora. Bem, já existente parecer dos autos, não advindo qualquer fato novo que justifique pronunciamento diverso, ratifico o parecer escrito. A palavra está facultada com o relator para o voto, que já adiantou pela regularidade. Com ressalvas, com né? É a sempre a decisão da Câmara seguindo a decisão. Submeta ao Pleno, a Câmara, aprovada a unanimidade. Fechando então a inversão de pauta, o item 11, processo 6862, Fundo Municipal de Saúde de Juazeirinho. Acabo com o conselheiro Antônio Gomes, a quem passa a palavra. Senhor presidente, senhor conselheiro, procuradora, processo 6.862 de 2022, que examinou o pregão presencial 1009 de 2021, realizado pelo Fundo Municipal de Saúde do município de Juazeirinho, para contratação de serviços de fornecimento de equipamentos para atender a necessidade da Secretaria de Saúde daquele município. Sob a gestão da secretária, a senhora Ana Angélica Cordeiro Alves. O contrato em questão foi rescindido amigavelmente, em razão do que, após análise pelo órgão ministerial, cota do procurador Manuel Antônio dos Santos Neto, entende que a denúncia, embora procedente, deva ser objeto de arquivamento, porque houve, como eu disse, a rescisão amigável do contrato, não havendo mais objeto a ser analisado, o que deve ser feito arquivamento sem resolução de mérito. É o relatório. Consulte-se a defesa. Sim, senhor presidente. Lincoln Mendes, pelo Fundo Municipal de Juazeirinho, pela gestora Ana Angélica, OAB 14.309. Você adiantou o voto. Pois é, pede o objeto. Você quer fazer uso da palavra? Não, senhor. Está dado adiantado do voto, configurei com acordo e sem uso da palavra. A presidência agradece e passa a palavra ao doutor procurador. Pelo arquivamento dos autos, conforme o pronunciamento escrito. A palavra está facultada com o relator para o voto. Exatamente nesse sentido, senhor presidente. É pelo arquivamento dos autos e virtude de perda de objeto. Conselheiro Fábio. Também com o relator, aprovado a unanimidade. Então, voltando ao ritmo normal da pauta, vamos ao item 1 de minha relatoria. É o processo 7128/22 e trata a concorrência pública 1/2022, seguida do contrato 406/2022, realizado pela Prefeitura Municipal de Cabedelo, cujo objeto foi a contratação de empresa para execução da urbanização de acesso ao dique Cabedelo, no valor de R$ 8.373.000. A unidade de instrução, em seu relatório exordial, ressaltou a necessidade de esclarecimento pelo juiz tocante ao prazo de vigência contratual, por quanto em desacordo com o disposto do artigo 57 da Lei 866/93. Ato contínuo auditoria desta feita em sede de análise de defesa, acolheu justificativa que o projeto de execução da objetivação foi contemplado nas metas estabelecidas do plano plurianual e, com isso, o prazo de duração de 730 dias foi fundamentado com o apoio na exceção prevista no artigo 57, parágrafo 1º da Lei de Licitações, afastada a irregularidade apontada na exordial. Submetido ao órgão ministerial, este, em apertada síntese, através do parecer da Ordem do Procurador Dr. Luciano Andrade Farias, opinou pela regularidade do certame e do contrato decorrente. É o relatório informando que foram dispensadas a notificação de praxe. Com a palavra do procurador. Escrito. A palavra está facultada. O meu voto vai no sentido de que se julgue irregular o procedimento licitatório já citado e o contrato decorrente, realizado pela Prefeitura Municipal de Cabedelo, de responsabilidade do senhor Vitor Hugo Peixoto Castelhano, e determinar a unidade de gestão acompanhamento da despesa no bojo da prestação de contas de 2023, 22 a 25, período correspondente à vigência do contrato. É o voto, consulto a Câmara, aprovada a unanimidade. O item seguinte
É o item 2 também de minha relatoria. Não, foi retirado de pauta. Esperando só para ilustrar porque eu retirei de pauta, a auditoria está informando que os recursos são federais. Eu fui verificar, eu estou fazendo a verificação, e os recursos são majoritariamente municipais. Federais. É tanto que eu passei uma instrução ao meu gabinete que só todos os processos que chegarem com essa informação têm que vir demonstrada a memória de cálculo. Porque a consulta demora 1 segundo. No SAGS pela internet, ao vivo, você faz a consulta, é rapidíssima. O processo do item 6 é de relatoria do Conselho Renato Sérgio, Câmara Municipal do Iraúna, prestação de contas anuais de 2016. Vocês têm a palavra. Colega da Câmara, processo analisar as contas de gestão do presidente da Câmara Municipal de Iraúna, exercício 2016, senhor Joaquim Marcelino de Lira Neto. Como disse quando tinha iniciado o relato anteriormente, é um processo antigo, mas por conta da instrução são várias idas e vindas. Longa instrução, longa intervenção do Ministério Público em diversas ocasiões. E ao final ficaram remanescentes as seguintes irregularidades: desequilíbrio entre as transferências financeiras recebidas e as despesas orçamentárias realizadas, no valor de R$ 67.835,49. Gasto do Poder Legislativo, em percentual um pouco acima do limite estabelecido na Constituição Federal. Ausência de pagamento de contribuições previdenciárias devido ao autarquia de Seguridade Nacional. Manutenção de elevado saldo em tesouraria. Isso causa até estranheza. No valor de R$ 60.653,87, como nós sabemos, a pessoa jurídica de direito público é o município, e tem que haver, ao final, essa devolução de valores. Por último, houve, a auditoria apontou, a realização de despesas fictícias com locação de máquina. Isso foi exatamente proveniente de uma denúncia. Foi R$ 6.000, mas houve a devolução do valor. O Ministério Público, ao se pronunciar acerca da matéria, pugnou ao final pela exclusão desse valor, que ela tinha um pronunciamento ministerial propondo a imputação desses R$ 6.000, ela propõe a exclusão, já visto a devolução, com a manutenção dos demais termos, quais sejam: irregularidade das contas do presidente da Câmara Municipal de Iraúna durante o exercício 2016, senhor Joaquim Marcelino de Lira Neto, recebimento e procedência da denúncia, imputação de débito, aí ela propõe e aplicação de multa, ela tira, no parecer conclusivo, a imputação de débito, o Ministério Público exclui, envio de recomendações diversas e representações também diversas, e encarte de cópia do processo, as prestações de contas do exercício 2017 e 2018, por conta dessa denúncia que versava sobre diversos aspectos. Eu vou logo adiantar, senhor presidente, eu fiquei analisando as irregularidades. Essas irregularidades são aquelas que o tribunal sempre tem julgado regulares com ressalvas, não irregulares. Desequilíbrio financeiro, o percentual de que ele ultrapassou o limite foi 0,1% só. A contribuição previdenciária foi R$ 46.990,40, apesar de representar, ser um valor que representa percentualmente, o percentual é alto, mas foi só 46 mil. O que me causou estranheza foi exatamente esse elevado saldo financeiro. A auditoria fez o levantamento mês a mês e varia de 80 a 155 mil em tesouraria. É meio esquisito, né? Muito esquisito. Bom, ele não devolveu 60 mil ao município, ao Poder Executivo. Eu vou julgar regulares com ressalvas, as contas são de 2016. Vou aplicar uma multa de R$ 2.000, prazo para recolhimento, encaminhamento de cópia de deliberação ao senhor Hamilton Fernandes da Silva. Ele fez a denúncia no que diz respeito à alocação de uma máquina copiadora, e que foi devolvido o valor, né? O presidente da Câmara devolveu. Enviar a cópia ao denunciante
Enviar recomendações, destaca as diversas recomendações ao atual presidente da Câmara, que é o senhor Francisco Benevenuto Claudino de Almeida, e representação à Delegacia da Receita Federal, haja visto o não recolhimento dessas contribuições previdenciárias. É o relatório com antecipação de proposta, presidente. Pois não. Consulta se é interessado. Não havendo interessado, passa a palavra da doutora Procuradora. Já existente parecer ministerial dos autos, mantenho, portanto. A palavra está facultada e o Conselho já adiantou o voto, que vai pela regularidade com ressalva, uma multa de aplicação de R$ 2.000, R$ diversos outros pontos, remessa ao denunciante. Tudo bem. Submeta à Câmara, aprovada a unanimidade. O item 9 é o processo 9890/22, a cargo do Conselho Fábio Túlio, a quem passa a palavra. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutora procuradora, senhoras secretárias, advogados, servidores da casa, contadores, bom dia a todos. O processo em observação refere-se à análise de um termo aditivo, o contrato decorrente de concorrência realizada pela Prefeitura Municipal de Bahia para a contratação de empresas de construção civil, cujo objetivo seria a pavimentação e drenagem em diversas ruas. O valor do aditivo, R$ 657.591. A unidade técnica verificou a regularidade. É o relatório, senhor presidente. Não houve prévia manifestação do órgão ministerial. Com ausência comprovada, passa a palavra da doutora Procuradora. À luz das conclusões da autoria, opino o Ministério Público pela regularidade do termo aditivo em causa. A palavra está facultada com o relator para o voto. Acompanho o órgão técnico, senhor presidente, do Ministério Público, e voto pela regularidade do termo. Conselheiro Antônio Gomes. Determina juntada ao processo, né? Pois é não. o voto. Conselheiro Antônio Gomes. Também acompanho o relator, então, pela unanimidade, pela regularidade. O processo do item 10 é o 16235/12, Prefeitura Municipal de Pocinhos. Processo licitatório. Esse é o tipo de processo que devia para o arquivo, processo com 11 anos de tramitação, no valor de R$ 66.000. R$ 66.000. O conselheiro Antônio Gomes tem a palavra. Senhor presidente, senhor conselheiro, doutora procuradora, o processo original foi desencartado da prestação de contas anual no município de Pocinhos. Examinou especificamente uma carta convite de licitação número 19 de 2011. Esse negócio está com defeito. Está ouvindo? Está vendo? Aqui está a microfonia junto. Pois não. Assim pode ser que funcione. E que foi objeto de uma acordação UTC 4.443 de 2014, que aplicou multa de R$ 4.000 ao então gestor, senhor Arthur Bonfim Galdino de Araújo, julgando irregular a licitação de que se trata. Além da aplicação da multa, e a situação de quase 30 dias para recolhimento, o município também foi instado a tomar determinadas providências em relação à contratação realizada. Foi o que explicou, não justificando, a demora do julgamento final do recurso de reconsideração, que, afinal, por meio da acordação UTC 1564 de 2022, conheceu do recurso no mérito, deu-lhe provimento parcial, tornando-se efeita a decisão original e reduzindo a multa aplicada ao ex-prefeito no valor de R$ 4.000 para R$ 2.000, assistência de prazo para recolhimento. Decorrido esse prazo, os autos foram ao exame do órgão ministerial e, mais uma vez, apreciados pela doutora procuradora Sheila Barreto Braga de Queiroz, que, por meio de parecer, sugeriu o arquivamento dos presentes autos sem resolução do mérito, tendo em vista o transcurso do tempo, sem que tenha havido qualquer impulsionamento na decisão original. É o relatório, senhor presidente.
Pata facultada com o relator para o voto. A nova procuradora. Ratifico o pronunciamento inscrito. Com o relator para o voto. Tendo realmente a seja razão ao parquê, que de fato a decisão do tribunal consistiu de providências que certamente foram analisadas nas prestações de contas posteriores a que foi examinada originalmente. A multa foi objeto de encaminhamento à Procuradoria Corregedoria para fim de execução. No entanto, não há notícia dessa providência. O recolhimento, o funcionamento ministerial, alegando justamente o tempo decorrido em que fulminaria a decisão por prescrição na modalidade intercorrente, recomenda o seu arquivamento sem resolução de mérito. Por esse sentido, acompanhando o entendimento do órgão ministerial, voto pelo arquivamento dos presentes autos sem resolução do mérito, reconhecendo-se hipótese de incidência de prescrição intertemporal e quinquenal, declarando-se assim a baixa efetividade processual do exame de juridicidade do convite, carta convite 19 de 2011, passados tantos anos da instrução, restando prejudicada qualquer outra medida sancionatória pessoal, além da que já foi anteriormente aplicada. Era o voto, senhor. Conselheiro Fábio? Também com o relator aprovado à unanimidade. Passemos agora ao item 12. É a carta do conselheiro Antônio Gomes. E o 13. 12 a 13, 16. 14, São todas 15, licitações. 12 a 16. 16. E em todos esses processos, senhor presidente, vou acompanhar o entendimento do órgão ministerial. O processo do item 12 é o 7.101 de 2022, que analisou o pregão eletrônico 2012-2022, Prefeitura Municipal de João Pessoa, e que no funcionamento do órgão técnico disposado pelo parquê, procurador Marcinho Toscano Franca Filho, parecer 246 de 2022, pela regularidade com essa aula, sugerindo a aplicação de multa. E tendo, assim também como o parquê, no entanto, é uma hipótese em que a multa tem sido relevada por este tribunal. O processo do item 13 é o 7.191 de 2022, também oriundo do município de João Pessoa, Fundo Municipal de Saúde, pregão eletrônico, recursos federais, e recomenda à senhora procuradora Sheila Bahia do Bairro de Queiroz o envio de cópia dos autos VERMIC à Secretaria de Controle Externo na Paraíba e posterior arquivamento dos autos. Item 14 é o 8.029 de 2022, funcionamento do órgão técnico, acompanhado pelo órgão ministerial, procuradora Isabela Barbosa Maria Falcão, regularidade formal do contrato de que trata. É uma análise de contrato formalizado pelo Fundo Municipal de Saúde de João Pessoa, Fundação Napoleão Laureano. Processo do item 15, 8.934 de 2022, também decorrente do registro de preço feito pelo Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social de João Pessoa, pregão eletrônico que indica regularidade, opinião do órgão técnico, disposado pelo procurador Manuel Antônio Santos Neto, por meio de cota. Regularidade. E o do item 16, finalizando, examina o pregão eletrônico 1088 de 2021, Fundo Municipal de Saúde de João Pessoa, contratação de laboratórios para prestação de serviços e avaliação de homeostasia, coagulação sanguínea, concessão de equipamentos em regime de comodato
o órgão técnico entendeu pela regularidade da contratação e o parecer ministerial pelo doutor procurador Marcinho Toscano Franca Filho corroborou esse entendimento. São os relatórios. Com ausência comprovada, passa a palavra à doutora procuradora. Ratifico os pronunciamentos ministeriais constantes em todos os processos ora relatados. A palavra está facultada com o relator para o voto. Voto de acordo com o entendimento do Ministério, senhor presidente, do Ministério Público. Todo o processo. Pois não, eu consulto Vossa Excelência se esse item 12 não seria o caso de acompanhamento da execução contratual, que é um processo... Regular com ressalvas, o valor já formalizados contratos, distribuidora de pescados, alimentos, registro de preço, não houve... Não, mas o que eu falo é o seguinte, é acompanhamento da despesa. Sim, perfeito, concordo com Vossa Excelência. A Prefeitura de João Pessoa sempre foi muito claudicante nessa questão da administração de estoque da área de saúde e educação. E eu solicitaria a Vossa Excelência também que nos processos de licitações, a orientação ao pessoal do gabinete para sempre colocar o valor da licitação. Sim, mas consta de todos eles. Não, o item, nesse caso, não. O item 14, não, 14, 15, 16, não. É uma recomendação ao pessoal, que é sempre bom a gente ter o valor da licitação. Da aquisição, quanto é que é? Claro. Conselheiro Fábio Túlio. Sim, esse tem, mas o 13, o 14, o 15, o 16 são licitações e não tem. Isso. O relator, presidente. Esses recursos federais eu estou fazendo verificação, porque a informação que está vindo da tem que ser checada. E, evidentemente, vamos ter que nos debruçar sobre esse assunto. Não tem o que fazer mais. Porque se esse processo é recursos federais, por que esse processo tramitaram? É a primeira verificação que tem que ser feita, né? Aí deixa o processo tramitar para parecer análise de defesa, pode ser ministerial. Então, a inserção do processo já devia constar, verificar. Sim, e essa questão de recursos federais, eu li a resolução do tribunal não diz que é todo o processo, não, que é recurso federal e não se analisa. Pelo contrário, depende do interesse. Alguma Agora a resolução é a Constituição. É? Eu concordo no que diz respeito, se constatado já no início, não deveria nem tramitar. Você perde tempo, energia e tal, para chegar à constatação do que tem que encaminhar a SESEX. Agora, quem define a responsabilidade é a Constituição. Os recursos são federais, Tribunal de Contas da União. Agora, Vossa Excelência traz uma informação. Mas é que está, porque parte do princípio que todo recurso transferido é federal. Não, todo não. Os recursos do fundo a fundo. Não. Você tem um recurso que manifestamente não é que é a questão da participação As transferências voluntárias, por exemplo. A transferência do fundo municipal e do fundo estadual, isso aí não é recurso da União. A União é apenas arrecadadora. Exatamente. Ela não tem nenhum poder. Agora, os demais, eu tenho uma dúvida muito grande, porque aí você não tem como fiscalizar Fundeb, não tem como... Né? Ou seja, não tem como fiscalizar nada, a não ser o que for receita própria da prefeitura. E aí perde o sentido de ter Tribunal de Contas. Porque o Tribunal de Contas da União não fiscaliza. Manifestamente não fiscaliza porque não faz mais parte do projeto dele fiscalizar esse tipo de coisa. Ajustar aquela resolução do tribunal, porque na verdade, pelo que está no texto da muito resolução, aberta. é tudo. Ela é extremamente aberta. Não é. Teve recurso. Ela só faz um adendozinho em relação Eu li à ontem, denúncia, não salvo é. engano, né? Mas a regra é tudo que tiver. Eu acho que a gente devia dar uma Eu vou ajustadazinha. propor Eu acho e vou importantíssimo. pedir a suspensão de todo esse processo, para gente dar uma olhada nisso. Se eu digo, vamos ajustar essa resolução, Vamos. né? Inclusive, Conselho Fábio, eu acho que deveríamos levar o assunto à Tricom numa pauta oficial, fazer uma discussão dessa questão. Mas, prosseguindo, o item 17, processo 17093, conselheiro Renato Sérgio. 17, quem era o prefeito? Vossa Excelência relata e vota e preside o conselheiro Fábio Túlio pelo meu impedimento. O prefeito era Romero.
Eu não participo também não, Campina. Não. Então vamos pedir redistribuição desse processo para a segunda Câmara. Não, pode convocar uma sugestão. O conselheiro já relatou, já tem conhecimento de causa sobre essa questão dos... Sim, a gente tem que convocar um... Convocar um, mas melhor. Então, instrua a secretária. Adiar para a processão e Vossa Senhoria está autorizada a solicitar a presença de um... Pode ser até remoto, viu? Pode ser a presença remota. Então, fica adiado para a próxima sessão. Na verdade, será daqui a 15 dias, né? Daqui a 15 dias. Porque na quinta-feira não tem sessão. Sim, quinta-feira prenda. É a próxima sessão, 15 dias. O processo de 18, admira a relatoria, é o 14985 e cuide dos presentes autos de inspeção especial realizada com vista do pregão presencial 130/2021, realizado pela Prefeitura Municipal de Cabedelo, tendo por objeto a contratação de instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil para operar serviço de administração e processamento de crédito proveniente da folha de pagamento dos servidores municipais ativos e inativos, pensionistas e aposentados, da administração direta, indireta e dos fundos, e do Poder do Executivo Municipal. A unidade de instrução apresentou o relatório ressaltando a comprovação de que a licitação foi declarada deserta, face ao não comparecimento de empresa interessada a participar do certame, e sugeriu o arquivamento do processo em face da perda do objeto. Submetido ao órgão ministerial, este, através do parecer do Procurador-Geral, Dr. Braz Tibério Luna Carvalho, opinou à vista do relatório de autoria pelo arquivamento do processo. É o relatório. Com a palavra, doutora Procuradora. Pelo arquivamento, na esteira do pronunciamento escrito. A palavra está facultada. Voto no mesmo sentido que indica a auditoria e também o parecer ministerial, pelo arquivamento por perda de objeto. Conselheiro Fábio Túlio. Conselheiro Antônio Gomes. Aprovado a unanimidade. O item 19 é o processo 216522. Cabe ao conselheiro Antônio Gomes, a quem passa a palavra. Processo 2165/2022, peça de acompanhamento de gestão, tendo em vista a denúncia feita por possível interessado em relação ao concurso público número 1/2020, realizado pelo município de João Pessoa. O denunciante alegou uma série de irregularidades que teriam ocorrido na realização do certame. No entanto, segundo o entendimento do órgão técnico, após examinar cada uma dessas possíveis irregularidades, entendeu que a matéria já teria sido motivo de alerta à Prefeitura Municipal de João Pessoa, que também já se manifestou a respeito. O Ministério Público não foi ouvido, porque, conforme se realizou a auditoria, a matéria deve ser considerada improcedente. É o relatório. Com a ausência comprovada, passa a palavra da outra procuradora. À luz das conclusões da autoria, opina o Ministério Público pelo arquivamento dos autos. A palavra está facultada com o relator para o voto. Houve a emissão do alerta, senhor presidente, número 724/2022, que sugeriu à Prefeitura Municipal de João Pessoa a adoção de providências quanto à efetivação dos servidores aprovados, tendo em vista o cadastro de reserva aberto do concurso, em razão do que voto pelo conhecimento da presente denúncia, por considerá-la improcedente e determinar o arquivamento das aulas. É o voto. Conselheiro Fábio. Também com o relator, aprovado a unanimidade. O conselheiro Fábio tem a palavra para o item 20, processo 19630, Prefeitura Municipal de Patos. Senhor presidente, é uma representação proposta pelo Ministério Público Estadual, trata de suposto excesso remuneratório de agente político em face da acumulação de cargos públicos. Constam dos autos que o senhor Antônio Ivanes Lacerda, ao assumir a condição de prefeito de Patos, nos exercícios 2019 e 2020, não obstante ter requerido, em duas oportunidades, ao governo do Estado a suspensão do pagamento dos seus salários, percebeu de setembro de 2019 a fevereiro de 2020 valores que totalizam R$ 88.793. Diante desse fato,
a auditoria se manifestou pela procedência da denúncia e o Ministério Público também, através da doutora Elvira, aqui presente, pugnou pela procedência da denúncia, bem como a imputação de débito no valor de R$ 88.000, né, no caso, ao espólio, considerando que o senhor Antônio Ivanes de Lacerda faleceu. É o relatório, senhor presidente. Consulta a defesa, não havendo interessado, passa a palavra da procuradora. Ratifico o parecer escrito. A palavra está facultada com o relator para o voto. Senhor presidente, eu deixo consignado no início do meu voto que não há dúvidas acerca do recebimento irregular dos subsídios do prefeito. Período de setembro de 2019 a fevereiro de 2020. Porém, a dúvida que poderia se perguntar é se só isso por si só seria suficiente para a imputação do débito. Em primeiro lugar, quem deu causa à percepção irregular? Consta nos autos eletrônicos que o ex-chefe do Poder Executivo, Patos, 3 dias após tomar posse, né, formalizou junto ao Hospital Regional de Patos o pedido de suspensão do pagamento dos seus vencimentos de médico, 2 vínculos, vez que optou pela percepção dos subsídios de prefeito. Figuram ainda na página 53 do caderno processual os respectivos comprovantes de protocolo, um para cada matrícula. O que acontece é que a Secretaria Estadual, titular da pasta da Secretaria Estadual de Saúde, só deferiu o pleito em 10 de março de 2020. Nesse período, o prefeito continuou a perceber. Eu penso que houve um erro, né, operacional das obrigações por parte da Secretaria Estadual de Saúde quando não procedeu à imediata suspensão. É o caso de se perguntar, no meu entendimento, a constatação a comprovação da boa-fé. Nesse sentido, eu trago diversas manifestações de cortes superiores que afastam, caracterizada a boa-fé, a restituição de valores. STJ, alegação de pagamento indevido, erro da administração pública na interpretação da lei, recebimento de boa-fé, descabimento de pretensão administrativa, de restituição dos valores, recurso especial, estou lendo as diversas emendas da STJ, administrativo, processual civil, servidor público, legitimidade, boa-fé, possibilidade de revisar proventos, recebimento de boa-fé, verbo de caráter alimentar, devolução, não cabimento, enfim. Por essas razões, senhor presidente, e ainda, considerando o falecimento do ex-gestor e considerando ainda que a representação que tramitava no Ministério Público foi arquivada, eu peço vênia ao Ministério Público de Contas e à Auditoria para considerar, declarar parcialmente procedente a representação, né? Declara a superveniente perda de objeto. É como voto. Envio cópia ao Ministério Público e determino o arquivamento. É como voto. Conselheiro Antônio Gomes. Também com o relator, aprovado à unanimidade. O processo do item 21 é o 204-23, Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro, denúncia a cargo do conselheiro Antônio Gomes Vieira Filho. Senhor presidente, senhor conselheiro, doutor procurador, mais presente, processo 20.423/2019, constituído a partir de denúncias formuladas pelos senhores vereadores do município de Cacimba de Dentro, acerca de possíveis irregularidades na gestão pessoal do município, 2018. As denúncias são genéricas, que dizem respeito a possível excesso no quantitativo de pessoal do município, sem precisar nem quantidades, nem especificar quais seriam os cargos e as pessoas. O procurador Luciano Andrade Farias funcionou nos autos, parecer 183 de 2023, acompanhando o entendimento da douta auditoria e sugerindo a extinção do processo sem resolução do veto. É o relatório. Com ausência comprovada, passa a palavra do outro procurador. Acompanho o pronunciamento ministerial escrito, senhor presidente. A palavra está facultada com o relator para o voto. Possivelmente deve até haver procedência. O conselheiro Renato Sérgio relatou recentemente as contas do município e nós vimos que
isso é um fato. Mas, da maneira como foi denunciada pelos senhores vereadores, não é possível deixar de acompanhar o órgão ministerial e pedir o arquivamento desses autos. É o voto. Conselheiro Fábio. Com o relator. Acompanha também o relator, aprovado a unanimidade pelo arquivamento do processo. O processo do item 22 é o 13761, Prefeitura Municipal de Tenório, a cargo do conselheiro Antônio Gomes. A quem passa a palavra. Senhor presidente, senhor conselheiro, doutor procuradora, mais presente, processo 13.761 de 2021, examinou denúncia formulada por interessado a propósito de possíveis ações comandadas pela Prefeitura Municipal de Tenório, em decorrência da tomada de preço número 13 de 2021, no qual o município adquiriu peças de estar na manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota municipal. O órgão técnico examinou o feito e entendeu que a denúncia deve ser considerada parcialmente procedente, uma vez que os fatos ali relatados foram constatados. Essa também foi a opinião do órgão ministerial, procurador Macedo Oscar de Franca Filho, parecer 13.761 de 2021, e que também examinou devidamente o feito e, desta maneira, concluiu, opinando pela irregularidade do tomada de preço número 13 de 2021, com combinação de multa ao gestor, prefeito do município de Tenório, senhor Manuel Vasconcelos, e também sugere a aplicação de multa ao licitante fornecedor e conhecimento e procedência parcial dos demais elementos constantes da denúncia, comunicação ao denunciante e recomendações ao atual gestor do município de Tenório. Então, relatório, senhor presidente. Com a ausência comprovada, passa a palavra à doutora procuradora. Não advindo qualquer fato novo, ratifico o pronunciamento escrito. A palavra está facultada com o relator para o voto. Acompanhando o entendimento do órgão técnico e do parecer ministerial, pela irregularidade da tomada de preço número 13 de 2021, município de Tenório, conhecimento e procedência parcial dessa denúncia, não há imputação de débito quanto aos valores efetivamente pagos aos fornecedores, mas acompanha a sugestão do órgão ministerial para aplicar multa no valor de R$ 2.000, equivalente a 32 UFR Paraíba, ao senhor prefeito municipal, prazo 60 dias para recolhimento ao Fundo de Fiscalização Financeira e Orçamentária Municipal, comunicação dessa decisão ao denunciante e recomendações da Prefeitura Municipal de Tenório e da mesma forma ao órgão licitatório para observância estrita aos termos da legislação aplicada à matéria. É o voto. Conselheiro Fábio Túlio. Com o relator. Também acompanhando o relator, pela procedência parcial da denúncia, aplicação de multa irregular ao pregão e recomendações. O processo do item 24 é o processo 2335, Prefeitura Municipal Cacimba de Dentro, inspeção especial, a cargo do conselheiro Antônio Gomes. Acompanho, senhor presidente e senhores conselheiros, doutor procurador, o entendimento do órgão técnico que foi disposado pelo senhor procurador Manuel Antônio Santos Neto, primeiro de cota, pela improcedência da denúncia, sem prejuízo da eventual revisão do funcionamento dentro do prazo legal. É um relatório dispensado as comunicações de estilo. Com a palavra da procuradora. Pela improcedência da denúncia, na esteira de pronunciamento escrito. A palavra está facultada com o relator para o voto. Voto pelo julgamento improcedente da denúncia e arquivamento do exame. Conselheiro Fábio. Também acompanha o relator pela improcedência da denúncia e arquivamento do processo. O item 25 é o processo 15.555/20, Prefeitura Municipal de Itabaiana. Conselheiro Renato Sérgio. Da Câmara,
Os recursos são federais, a auditoria e o Ministério Público pelo a extinção do processo sem julgamento do mérito. Pois não, com a palavra da procuradora. Nos exatos termos de pronunciamento ministerial escrito. A palavra está facultada com o relator para o voto. Extinguir o processo sem julgamento do mérito, enviar a cópia ao TCU, sempre destacando aquele aspecto que, aparecendo recursos municipais, que o TCU informa ao tribunal, enviar a cópia da decisão ao denunciante, foi o senhor José Simval da Silva Neto, e ao denunciado, o senhor Lúcio Flávio de Araújo Costa, o prefeito, e arquivar. Conselheiro Fábio Túlio, também acompanha o relator pelo arquivamento do processo e informações para a Secretaria de Controle Externo. Os itens 26 a 30 se referem a de pessoal, todos eles de minha relatoria, nos quais a auditoria recomenda o registro. Com a palavra da outra procuradora. Ratifico o parecer incerto nos autos. A palavra está facultada, voto no sentido de que se conceda o registro e arquivamento dos processos. Submeto à Câmara, aprovado à unanimidade. O item 31 são processos da mesma natureza, a cargo do conselheiro Antônio Gomes, vai do item 31 ao item 42. Senhor presidente, senhores conselheiros, destaca apenas para o item 32, senhor presidente, que se refere ao processo 9.074 de 2021, em que há parecer ministerial, cota do procurador Luciano Andrade Farias, acompanhando o entendimento da doutora auditoria e assinando prazo a PDPRE para que apresente documentação capaz de provar que houve a dedução de outra pensão percebida pela interessada, oriunda do INSS. E é claro, esse fato não é da jurisdição do tribunal, mas não pode haver acumulação de percepção das pensões, conforme a emenda constitucional número 103 de 2019. Sugestão, prazo 60 dias. Os demais processos estão regulados e devem ser objeto de registro e arquivamento. São os relatórios, senhor. Eu vou ver. Com a palavra da outra procuradora. Em relação ao processo pertinente ao item 32, ratifico o pronunciamento ministerial e o certo dos autos. Em relação aos demais processos relatados, opino pela legalidade dos atos e concessão dos respectivos registros. Submeto à Câmara. Com o conselheiro para o voto. Neste termo, senhor presidente. Conselheiro Fábio Túlio. Também com o relator aprovado à unanimidade. Tem um caso aqui para nós discutirmos. Está presente o doutor. Você quer explicar o que é? O item 23 foi. 23. É o processo 1704, uma denúncia frente à Prefeitura Municipal de João Pessoa. Já houve o julgamento e foi pela conhecimento, recomendações e acompanhar no processo de gestão. Não foi isso? Do relato é do conselheiro Antônio Gomes. Então já foi julgado e vai ser acompanhado o assunto no processo de acompanhamento da gestão. Vocês têm alguma dúvida? Eu só queria fazer um esclarecimento para Vossas Excelências com relação à situação fática, porque houve algumas novidades com relação a essa temática da eleição de diretores, escolha dos diretores. Aí eu justamente tinha preparado aqui um esboço, né, para poder apresentar aqui, para trazer essas novidades para Vossas Excelências. Mas como o assunto vai ser acompanhado vai ser visto no acompanhamento da gestão, eu sugiro a Vossa Excelência que que encaminhe esse documento para anexação do processo de acompanhamento. Certo. Então eu posso atravessar uma petição, né? No Acho processo. que sim, é o relator. Tá certo. Muito obrigado. Tendo em vista que o seguinte, que deixa de fazer, de argumentar disso, porque o assunto vai ser lá na prestação de contas. Tá bom. Tá bem? Obrigado. Pois não. Estão todos de acordo? O item, o conselheiro Renato segue agora para relato dos itens 43 a 53. Além da Câmara,
Os processos dos itens 43 e 45 a 49, eles estão regulares após defesas. O do item 44, eles estão regulares após um acordo exarado pela Câmara. E os dos itens 55 a 53, eles estão todos regulares após relatórios iniciais. É o relato, presidente, para esse processo. Pois não. Doutora Procuradora. Opino pela legalidade dos atos concessórios e deferimento dos competentes registros. A palavra está facultada com o relator para o voto, que é pelo registro. Pelos registros e arquivamento de todos. Submeto à Câmara, aprovado pela unanimidade. E o item seguinte é o item 54, e trata de um processo acerca de concurso público, que foi cancelado, motivo pelo qual perdeu o objeto, e tanto o Ministério Público como a Auditoria recomendam o arquivamento do processo. Com a palavra da doutora Procuradora. Opino pelo arquivamento dos autos por falta de objeto. A parte está facultada, meu voto vai no sentido de arquivamento por falta de objeto. Submeto à Câmara, aprovado à unanimidade. E vamos agora ao item 55, Prefeitura Municipal de Tenório, processo 4202, a cargo do conselheiro Antônio Gomes Vieira Filho, concurso público. Senhor presidente, senhor conselheiro, o processo 4.202/98 examinou o concurso público realizado pelo município de Tenório, que foi objeto da aprovação pela segunda Câmara, a Código C2TC 1581 de 2099, aliás, desculpe, de 1999. E neste momento examina-se os últimos atos de admissão em consequência de intervenção judicial, etc. Ministério Público, Procurador Marcinho Toscano Fraga Filho, parecer 2250/2021, sugere, apontou algumas irregularidades no feito, no entanto, sugeriu que se julgue legal os atos de admissão e, consequente, a concessão de registro aos últimos atos de admissão, sendo listado no anexo único 2 do relatório da nova auditoria. É o relatório, senhor. Com a palavra da doutora Procuradora. Ratifico o parecer incerto nos autos. A palavra está facultada com o relator para o voto. Acompanhando o movimento do órgão técnico do órgão ministerial, que se julga legal e conceda registro aos atos de admissão a que se refere o relatório e determina o arquivamento do processo. Conselheiro Fábio, também com o relator, aprovado à unanimidade. E a meu cargo, o processo de 56, que é o 7683, recurso de reconsideração. Frente à aposentadoria por invalidez com provento proporcionais do senhor José Américo de Souza, matrícula 3740, ex-ocupante do cargo de professor, baixada pelo ato do superintendente do IPAM, Instituto Municipal de Previdência e Assistência Servidor Público do município de Bahia. A primeira Câmara deste Tribunal, em 3 de outubro de 2022, através de resolução RC1-TC 110/22, decidiu assinar prazo de 15 dias ao atual presidente do Instituto para proceder às medidas antes arroladas pelo órgão técnico, de tudo fazendo prova em tempo hábil ao Colégio de Contas para análise sob pena de multa pessoal. Notificado, o gestor apresentou o cumprimento de decisão, ocasião em que acrescentou o acordo exarado no processo 386/92 em atenção ao atendimento expedido pelo órgão técnico do tribunal. Desta feita, a auditoria em relatório de análise de defesa concluiu que foram cumpridas as determinações. Os autos não tramitaram perante o Ministério Público, aguardando o parecer para este momento, motivo pelo qual lhe passo a palavra. Só confirmando, senhor presidente, o processo é o item 60, é isso? Este processo é o item 60. Como é? Este processo é o item 60. O item 60. Isso, porque eu fiquei com dúvida. Pois não, isso. Portanto, opino por declaração de cumprimento da decisão e, por sua vez, e por consequência, pela legalidade do ato e concessão do respectivo registro. Submeto a entendo conforme o parecer ministerial, submeto à Câmara, aprovado a unanimidade. Aqui eu atrapalhei, aqui o 56 foi retirado de pauta. Esse era o 60. Eu tinha anotado aqui. E era o último processo da pauta.
Estamos encerrando. Tem mais algum processo? Você foi tirar sua pauta antes do tempo? Não. Não, tem um processo do item 59, o embargo de declaração a cargo de Renato. Pois não. Eu vou repetir, presidente, o processo 5421-2021, análise de embargo de declaração em face do acórdão AC1-TC 2717-2022, e onde o senhor José Damião Silva Rodrigues tenta revolver diversos pontos que foram levantados, inclusive dizendo que existe contradição entre a decisão da Câmara e a decisão da primeira Câmara e da segunda. Só informando que os embargos declaratórios são para analisar divergência dentro do próprio acórdão, dentro da própria decisão, ou seja, entre a ementa, o dispositivo, o relatório e o dispositivo, a fundamentação do dispositivo. Então, esses aspectos aqui devem ser abordados, ou o erro material, conforme no Código de Processo Civil. Portanto, eu estou conhecendo dos embargos e rejeitando-os, e remessa à primeira Câmara. Com a palavra, doutora Procuradora. Embargo de declaração obrigatória. Para estar facultada. Conhecimento e rejeição dos embargos. Conhecimento e rejeição. Submeta à Câmara, aprovada a unanimidade. Sim, agora encerrou a pauta. Tem alguma dúvida? 60. Eu já relatei o 60. E o 56? 56 não tirei de pauta. Vou retirar de pauta. Então, mas foi retirado de pauta. Então, a falha foi minha. O projeto 56 está retirado de pauta. Está facultada a palavra, ninguém querendo fazer mais uso. Tem sorteio a ser feito? Tem, sim. Peço proceder. Foi. Aquele que É que eu me atrapalhei porque eu não vi que estava retirado de pauta. A culpa aí foi minha. Pois não, pode proceder ao sorteio. Posso falar? São 28 processos a serem distribuídos. 7 para cada relator. Ok. Algum comunicado? Está encerrada a sessão? Pode ir.